Quando as noites se estendem e o silêncio parece pesado, quando o seu travesseiro está encharcado de lágrimas que ninguém vê e a sua alma sussurra palavras que você não consegue dizer em voz alta, segure-se nesta verdade. Deus entende a sua dor e está se preparando para intervir. Você pode se sentir esquecido, pode pensar que o fardo que carrega é pesado demais para suportar. No entanto, o próprio sofrimento que arranca lágrimas dos seus olhos é um sinal de que o céu está se agitando. Quando a escuridão parece interminável, esse é frequentemente o momento em que Deus começa a sua obra oculta, transformando o seu luto em poder e a sua provação em testemunho. Deus não te abandonou. Ele esteve perto durante todo o tempo, contando cada lágrima, apanhando cada suspiro e ouvindo cada palavra que você não conseguiu falar. Ele sabe o que despedaçou o seu coração e sabe precisamente como consertar. Existem estações em que a dor é tão profunda que a linguagem perde a sua força. As pessoas ao seu redor podem não perceber. Elas veem resiliência sem saber que você está travando batalhas invisíveis. Mas Deus percebe. Ele vê as lágrimas por trás do seu riso, a fadiga por trás da sua persistência e as dúvidas por trás das suas orações. Você pode ter sussurrado, por que agora? Mas o tempo de Deus nunca é incerto. Cada dor, cada atraso, cada decepção tem te moldado e refinado para algo que o seu espírito ainda não consegue imaginar. A dor pode parecer um castigo, mas não é. É preparação. Deus não usa a dor para te destruir, mas para te desenvolver. Às vezes Ele permite que você passe por estações de teste para que a sua fé se torne inabalável. Você aprende na tempestade o que a paz por si só nunca poderia ensinar. Quando Deus se move, Ele não simplesmente tira a sua dor, Ele a transforma em propósito. Essa é a beleza da sua compaixão. Ele transforma o que foi projetado para te esmagar na própria fundação que te fortalece. Então, se você está sofrendo agora, lembre-se disto. A sua dor não é sem sentido. É solo sagrado à terra, onde milagres criam raízes. Muitos pensam que Deus está em silêncio quando não conseguem senti-lo. Mas silêncio não significa ausência. O silêncio muitas vezes carrega o som do desígnio divino. Deus está orquestrando coisas além da sua vista, mesmo quando você não consegue traçar a sua mão. Às vezes Ele se esconde não para te abandonar, mas para fortalecer a sua fé. Se você visse tudo, não haveria necessidade de confiar. Então Ele te ensina a andar pela fé, não pela vista, a acreditar que mesmo quando você não o sente, Ele está mais perto do que a batida do seu coração. O silêncio de Deus não é rejeição, é alinhamento. Ele está te preparando para algo maior do que você imaginou. Quando Deus está prestes a agir, a pressão muitas vezes se intensifica. Você pode se encontrar à beira de romper, tudo desmorona de uma vez, relacionamentos se tensionam, oportunidades desaparecem, portas que antes estavam abertas de repente se fecham. Isso não é coincidência, é contração. Assim como uma mãe sente a dor mais aguda antes do parto, a sua luta mais profunda muitas vezes sinaliza o seu maior avanço. Você não está sendo esmagado, você está sendo liberto. O peso da sua dor é a evidência de que algo divino está prestes a nascer. Deus intervém no exato momento em que parece que nada mais pode ser feito, porque Ele deseja que toda a glória pertença somente a Ele. Se esta mensagem tocou o seu coração e você sente que está nesta jornada de fé, esperando pela intervenção divina, considere se inscrever em nosso canal. Aqui caminhamos juntos, partilhando esperança e fortalecendo uns aos outros na certeza de que não estamos sozinhos. Clique no botão de inscrição e ative o sino para não perder os próximos capítulos desta história de transformação.
Que a paz de Cristo e o amparo de Maria estejam sempre com você. Essa dor que agora parece uma sombra constante sobre a sua vida, ela tem uma origem, uma memória que se recusa a desaparecer. Não é uma ferida superficial. É um corte profundo na alma, deixado por palavras que não podem ser retiradas, por promessas que foram quebradas, por uma confiança que foi estilhaçada. Você se lembra do momento exato em que tudo mudou. O olhar, o tom de voz, a terrível clareza da traição. Talvez tenha sido um amigo que revelou seus segredos, um familiar que deveria ter te protegido, mas te feriu, ou um sonho pelo qual você lutou tanto apenas para vê-lo desmoronar por causa da deslealdade de outra pessoa. Desde aquele dia você tem vivido dentro de uma prisão de memórias. Você repete a cena em sua mente vez após vez, analisando cada detalhe, questionando o que poderia ter feito de diferente. A dor não está apenas no que aconteceu, mas no eco que ela deixou. Ela mudou a forma como você vê o mundo, a forma como confia nos outros e às vezes a forma como vê a si mesmo. Esse eco do passado tornou-se o som de fundo da sua vida, uma melodia triste que toca mesmo nos momentos de alegria. E no silêncio da noite, quando não há distrações, o som se torna ensurdecedor. É nesse momento que você pergunta a Deus, como o Senhor pôde permitir isso? Onde o Senhor estava quando meu coração foi partido? A dor da traição é dupla, a ferida infligida pela pessoa e a ferida silenciosa de sentir que Deus não interveio. Essa sensação de abandono divino pode ser ainda mais pesada do que a própria traição. Você começou a acreditar que talvez o silêncio de Deus fosse uma forma de indiferença, mas a verdade é que Ele estava lá. Ele viu a mão que te apunhalou. Ele ouviu as palavras que te quebraram. E o coração dele também se partiu com o seu. Ele não te deixou sozinho naquele momento, nem por um segundo. A razão pela qual essa memória ainda tem tanto poder sobre você não é porque Deus a esqueceu, mas porque Ele planeja redimi-la. Ele planeja pegar os cacos do seu coração partido e construir algo mais forte e mais belo do que antes. A ferida que o inimigo pretendia usar para te destruir será o exato local de onde o seu maior testemunho surgirá. Mas para que isso aconteça, a corrente da memória precisa ser quebrada. Você a tem carregado por tanto tempo que ela se tornou parte de quem você é. No entanto, o que aconteceria se essa corrente não fosse feita para você carregar sozinho, com a corrente da memória pesando em seus ombros? Você decidiu que a única saída era lutar com suas próprias forças. Você se levantou, limpou as lágrimas e declarou para si mesmo: eu vou superar isso, eu sou mais forte do que essa dor. E assim começou a sua jornada pelo deserto. No início havia uma determinação feroz. Você tentou de tudo, tentou se ocupar preenchendo cada segundo do seu dia para não ter tempo de pensar. Trabalhou até a exaustão, mergulhou em novos hobbies, cercou-se de pessoas, tudo para abafar o eco do passado. Mas como a areia do deserto, a dor encontrava uma maneira de se infiltrar em tudo. Você tentou a estratégia da negação, fingindo que a ferida não existia, agindo como se estivesse tudo bem. Colocou um sorriso no rosto, riu das piadas, mas por dentro o deserto se tornava cada vez mais árido. A sede da sua alma por cura só aumentava e não havia oásis à vista. Depois você tentou a raiva. Alimentou o ressentimento pensando que o fogo da fúria poderia cauterizar a ferida. Repetiu para si mesmo todas as razões pelas quais você tinha o direito de odiar, de guardar rancor. Por um tempo pareceu funcionar. A raiva te deu uma falsa sensação de poder de controle, mas a raiva é um fogo que consome quem a carrega. Ela não curou a ferida, apenas a infectou com amargura. Cada passo que você dava no deserto parecia te levar de volta ao mesmo lugar. Você estava andando em círculos, esgotado, desidratado espiritualmente, e a miragem da cura parecia cada vez mais distante.
Cada tentativa de quebrar a corrente com suas próprias mãos apenas a apertava mais. Você olhava para o céu de bronze e o silêncio de Deus parecia uma resposta esmagadora. Eu estou tentando, Deus, você clamava. Estou fazendo a minha parte porque o Senhor não me ajuda. Mas o deserto tem um propósito. Ele não é um lugar de punição, mas de purificação. Deus te permitiu andar em círculos para que você percebesse que a força humana tem um limite. Ele te deixou sentir a sede para que você ansiasse pela única água viva que pode saciar. Ele te deixou se cansar de lutar para que você finalmente aprendesse a render-se. O deserto é o lugar onde Deus esvazia você de si mesmo para poder te encher dele. Enquanto você se concentrava em quebrar a corrente, ele estava mais interessado em transformar o coração que a carregava. E agora você chegou a um ponto de exaustão total. Seus joelhos cederam, sua força se foi. Você não tem mais planos, não tem mais estratégias, não tem mais nada. E é exatamente aqui no ponto mais baixo do seu deserto que a verdadeira batalha começa. Pois quando sua força acaba, outra voz que não é a de Deus começa a sussurrar no silêncio. No silêncio esgotado do seu deserto, quando a sua própria voz se calou e a sua força se dissipou, uma outra voz começou a se erguer. Não era alta nem agressiva. Era um sussurro sutil, quase indistinguível, dos seus próprios pensamentos. Era a voz do inimigo, o mestre da decepção, e ele veio plantar a semente da dúvida no solo cansado da sua alma. Você vê, ele sussurrou. Você lutou, você se esforçou, e onde isso te levou? A lugar nenhum. Deus não te ouviu. Se ele se importasse, você não estaria aqui sozinho e quebrado. A semente começou a germinar. A lógica parecia impecável. Você tinha feito tudo o que podia e o céu permaneceu em silêncio. A dúvida começou a se enraizar, alimentada pela sua dor e exaustão. A voz continuou mais ousada agora. Talvez você merecesse isso. Pense bem. Você não é perfeito. Talvez essa dor seja apenas a consequência dos seus próprios erros. Por que Deus ajudaria alguém como você? Essa mentira foi ainda mais venenosa, pois atacou o seu valor. Ela te fez olhar para trás, não para a traição que você sofreu, mas para suas próprias falhas. A vergonha começou a se misturar com a dor, criando uma escuridão ainda mais densa. O inimigo sabia exatamente onde atacar. Ele não precisava de gritos, ele só precisava de insinuações. Ele te lembrou de todas as vezes que outras pessoas foram abençoadas enquanto você esperava. Ele pintou um quadro de um Deus distante e seletivo que distribui favores a alguns e esquece outros. Olhe ao seu redor, a voz insistiu. A vida continua para todos. Só você está preso aqui. Ele te esqueceu. É hora de desistir. Essa fé não te trouxe nada além de mais sofrimento. Abandone-a. Pelo menos a dor da decepção acabará. Essa foi a tentação final. Transformar a sua dor em amargura. Transformar o seu sofrimento em uma razão para se afastar de Deus para sempre. O inimigo não queria apenas te ver sofrer. Ele queria usar o seu sofrimento para te separar da sua única fonte de cura. E por um momento pareceu que ele estava vencendo. A lógica dele era convincente. A evidência parecia estar do lado dele. O silêncio do céu, a sua dor incessante, a sua força esgotada, tudo parecia confirmar as mentiras dele. Você estava à beira de acreditar, à beira de se render à escuridão, de aceitar que a sua fé tinha sido em vão. A semente da dúvida estava prestes a se tornar uma árvore de desespero. Mas no exato momento em que a escuridão parecia total, quando a voz do inimigo era a única coisa que você conseguia ouvir, algo aconteceu. Algo que não veio de você, algo que o inimigo não previu. No meio do seu deserto, uma pequena e inexplicável rachadura apareceu na escuridão. No momento em que você estava prestes a se render ao desespero, quando a voz da dúvida gritava vitória, algo mudou. Não foi um trovão nem um terremoto,
foi um sussurro, um sopro de paz tão sutil que quase passou despercebido. De repente, em meio ao caos da sua mente, uma calma inexplicável se instalou. A voz do inimigo não desapareceu, mas seu volume diminuiu, como se outra presença tivesse entrado na sala e sua autoridade fosse maior. Você não entendeu, mas sentiu. Foi o primeiro sinal de esperança. Talvez tenha vindo na forma de uma gentileza inesperada. Um estranho sorriu para você na rua, um sorriso genuíno que te alcançou por trás das suas muralhas. Ou talvez um amigo, sem saber da sua luta, te enviou uma mensagem simples exatamente com as palavras que você precisava ouvir. Não foi uma solução para o seu problema, mas foi uma confirmação: você não estava invisível. Deus estava usando o mundo ao seu redor para te alcançar. Ou talvez o sinal tenha sido ainda mais pessoal. Você estava olhando pela janela perdido em pensamentos sombrios e a beleza de um pôr do sol te cativou por um instante. A dor ainda estava lá, mas por um segundo você se lembrou de que ainda existe beleza no mundo. Foi um lembrete de que o Criador daquele pôr do sol ainda estava no controle, mesmo quando a sua vida parecia fora de controle. Esses pequenos momentos são a linguagem de Deus no deserto. Ele sabe que você não consegue suportar uma voz estrondosa. Então, ele fala em sussurros. Ele envia pequenos milagres, coincidências divinas para te lembrar de sua presença. Um pássaro que pousa na sua janela, uma música que toca no rádio com uma letra que parece ter sido escrita para você, um versículo bíblico que salta aos seus olhos quando você abre o livro sem querer. Esses não são acidentes. São faróis de esperança em meio à sua tempestade. O inimigo te disse que você estava sozinho, mas aquele sorriso do estranho provou que ele estava mentindo. Ele te disse que Deus te esqueceu, mas aquela mensagem do seu amigo foi a caligrafia de Deus em sua vida. Ele te disse que não havia mais beleza, mas o pôr do sol declarou a glória contínua do Criador. Essa pequena rachadura na escuridão começou a crescer. A semente da dúvida, embora ainda presente, não parecia mais tão poderosa. Uma outra semente, a semente da esperança, havia sido plantada. E você começou a se perguntar: e se o silêncio de Deus não fosse indiferença? E se a dor não fosse o fim da história? Aquele sussurro de paz não resolveu seus problemas, mas mudou sua perspectiva. Ele te deu força suficiente para aguentar mais um dia, para fazer mais uma oração, para manter uma fagulha de fé acesa. Você ainda estava no deserto, mas agora, pela primeira vez em muito tempo, você sentia que não estava caminhando sozinho. E essa percepção mudou tudo. A jornada ainda era longa e você sabia disso, mas agora o peso da solidão havia sido aliviado. O sussurro no meio da tempestade te ensinou que mesmo quando Deus parece silencioso, Ele nunca está ausente. E essa lição estava prestes a se aprofundar, pois a próxima fase da sua jornada não seria sobre lutar ou duvidar, mas sobre algo muito mais difícil: aprender a esperar. Aquele sussurro de esperança te deu um novo fôlego, mas não te tirou do deserto. A dor ainda era uma companheira diária e os problemas que te levaram até ali continuavam sem solução. A diferença era que agora, em vez de lutar freneticamente ou se afogar em dúvidas, você entrou em uma nova estação, a estação da espera. E a espera, você logo descobriria, é uma das disciplinas mais difíceis e sagradas da jornada da fé. No início, esperar parecia uma tortura passiva. Cada dia que passava sem uma resposta parecia um dia perdido. Você olhava para o relógio, para o calendário, e a impaciência roía sua alma. Você orava: Deus, eu já entendi que o Senhor está comigo, agora, por favor, haja. Mas o céu continuava em um silêncio estratégico. O que você não entendia é que a espera de Deus nunca é vazia. É um tempo de preparação ativa, mesmo que invisível. Enquanto você estava focado no resultado, Deus estava focado no seu coração. A espera te ensinou a humildade.
Você teve que admitir que não estava no controle, que seus planos e cronogramas não eram soberanos. A espera te ensinou a paciência, não a paciência passiva de quem desiste, mas a paciência ativa de quem confia que algo bom está sendo cultivado na demora. Pense em um agricultor. Depois de plantar a semente, ele não a desenterra todos os dias para ver se está crescendo. Ele rega, ele cuida do solo e ele espera confiando no processo natural, que ele não pode acelerar. Da mesma forma, Deus estava te ensinando a confiar no processo dele. Durante essa espera, sua oração começou a mudar. Em vez de Deus me tire daqui, tornou-se Deus me mostre o que o Senhor quer que eu aprenda aqui. Em vez de Deus mude a minha situação, tornou-se Deus me mude nesta situação. Essa foi uma mudança monumental. Você parou de ver a espera como um obstáculo e começou a vê-la como uma oportunidade. Foi um tempo de aprofundamento. Você começou a buscar a Deus não apenas por suas mãos, o que Ele pode fazer por você, mas por sua face, quem Ele é. Você descobriu uma intimidade com Ele no silêncio que nunca havia conhecido no barulho. A espera estava te desmamando da necessidade de respostas imediatas e te ensinando a descansar na presença daquele que é a resposta. José esperou 13 anos na prisão e na escravidão antes que a promessa de Deus se cumprisse. Abraão esperou 25 anos por seu filho Isaque. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar seu povo. A espera não era um sinal de que Deus havia se esquecido deles. Era a prova de que Ele os estava preparando para o peso da promessa. Você estava em boa companhia. A lição mais profunda da espera foi esta: o tempo de Deus não é sobre o quando, mas sobre o quem. Ele está mais interessado em quem você está se tornando durante a espera do que em simplesmente te entregar o que você pediu. Ele estava forjando em você um caráter que pudesse sustentar a bênção quando ela finalmente chegasse. A impaciência teria te feito mau administrador da vitória. A espera estava te transformando em um mordomo fiel. Mas essa lição estava longe de terminar. Pois quando você começou a se sentir confortável na espera, quando pensou que tinha finalmente entendido o ritmo de Deus, uma nova tempestade começou a se formar no horizonte, uma que testaria não apenas sua paciência, mas a própria fibra da sua fé recém-descoberta. Justo quando você encontrou um ritmo na espera, uma espécie de paz na paciência, o chão tremeu novamente. Uma nova aprovação surgiu vinda de uma direção que você não esperava. Se a primeira tempestade quebrou seu coração, esta ameaçava quebrar seu espírito. A dor familiar retornou, mas desta vez com uma intensidade diferente. Foi um teste. Deus estava perguntando: a fé que você encontrou no silêncio pode sobreviver ao fogo? A reação inicial foi de choque e indignação. De novo, Deus, eu não já aprendi a lição, eu não já sofri o suficiente. Parecia cruel, injusto. Parecia que todo o progresso que você havia feito estava sendo apagado. O inimigo que esteve esperando nas sombras viu sua oportunidade e voltou a sussurrar: eu te avisei, a esperança era uma ilusão. Deus te trouxe até aqui apenas para te derrubar de novo. Por um momento, a velha dúvida tentou te dominar. A tentação de voltar ao deserto da descrença era forte. Mas algo era diferente desta vez. A espera não tinha sido em vão. O tempo que você passou na quietude com Deus havia construído algo dentro de você, uma fundação que, embora abalada, não se quebrou. Em vez de se afogar na pergunta, por que uma nova pergunta surgiu em seu espírito? Para que você se lembrou das histórias? Sadraque, Mesaque e Abednego não foram salvos da fornalha, foram salvos na fornalha. E não estavam sozinhos. Uma quarta pessoa, semelhante ao Filho de Deus, caminhou com eles no meio do fogo. Você percebeu que a presença de Deus não garante a ausência de fogo, mas garante a sua proteção dentro dele. Esta nova provação era a sua fornalha. E desta vez você não entrou nela sozinho e desesperado.
Você entrou nela com uma fé vacilante, mas real. Você se agarrou à verdade de que o fogo que queima também purifica. O ouro, para atingir sua forma mais pura, deve passar pelo calor mais intenso. O oleiro, para criar um vaso de honra, deve primeiro moldar e depois queimar o barro. Você era o ouro, você era o barro, e Deus era o artesão. Esta fornalha revelou a força que você não sabia que tinha. A paciência que você aprendeu na espera agora se tornou perseverança no fogo. A humildade que você encontrou no deserto agora se tornou dependência total em meio às chamas. Você parou de orar para que o fogo se apagasse e começou a orar para que você fosse purificado por ele. Foi uma oração perigosa, uma oração de entrega total. Você ainda sentia a dor, o calor era real, mas não estava te consumindo. Em vez disso, estava queimando as impurezas restantes, o medo, o orgulho, a necessidade de entender tudo. Você estava sendo despido de tudo o que não era de Deus, para que apenas o que era eterno permanecesse. A batalha era feroz. Havia dias em que você pensava que não conseguiria suportar mais um segundo. Mas toda vez que você estava prestes a desmoronar, sentia aquela presença novamente, o mesmo sussurro de paz, te lembrando que ele estava ali caminhando com você no meio das chamas, e você entendeu. A primeira tempestade foi para te quebrar, a espera foi para te ensinar, e a fornalha era para te forjar. Mas para que o processo de forja fosse completo, um último e mais difícil passo era necessário. Não era suficiente suportar o fogo. Você precisava se render completamente a ele. Caminhar através do fogo te forjou, mas ainda havia uma parte de você que resistia, que tentava controlar o incontrolável. Você suportava a dor, mas ainda planejava a sua fuga. Você confiava em Deus para te proteger, mas ainda guardava um mapa de emergência no bolso, um plano B, caso ele falhasse. Você estava na fornalha, mas ainda não tinha se entregado completamente ao fogo. Foi então que Deus te convidou a dar o passo mais difícil de todos, o passo da entrega total. Entregar não é o mesmo que desistir. Desistir é afundar em desespero. Entregar é soltar o controle e confiar que mãos mais fortes te segurarão. É parar de lutar contra a correnteza e permitir que o rio de Deus te leve ao destino dele. Houve um momento específico, um ponto de ruptura, em que você percebeu a futilidade da sua própria força. Talvez tenha sido no meio da noite, quando o peso de tudo te esmagou. Ou talvez em um momento de oração, quando as palavras acabaram e tudo o que restou foi um silêncio exausto. E naquele momento você finalmente disse as palavras que seu espírito ansiava por dizer: Deus, eu não aguento mais. Eu entrego, eu rendo. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Naquele instante algo mudou no reino espiritual. O céu se inclinou para ouvir. As correntes que você tentou quebrar por tanto tempo não se estilhaçaram, mas simplesmente se dissolveram. A paz que você sentiu antes como um sussurro, agora te inundou como um oceano. A beleza da entrega é que ela te liberta do fardo de ter que consertar tudo. Ela te liberta da pressão de ter que entender tudo. Ela te move do assento do motorista para o assento do passageiro, onde você pode finalmente descansar e confiar no condutor. Você entregou a sua dor, a sua confusão, o seu passado, o seu futuro. Você abriu suas mãos que estavam cerradas com tanta força e soltou tudo. O relacionamento quebrado, a oportunidade perdida, a ferida da traição, você os colocou no altar. E ao fazer isso, você se sentiu mais leve do que em anos. O fogo da fornalha não se apagou, mas agora ele não te queimava mais. Em vez disso, ele te aquecia. Você começou a ver a provação não como um inimigo, mas como um instrumento nas mãos de Deus. Você entendeu que ele não estava te testando,
para ver se você falharia, mas para te dar a oportunidade de confiar nele de uma maneira que a vida fácil nunca permitiria. Entregar-se foi o ato de fé mais corajoso que você já realizou. Foi dizer: Deus, mesmo que o Senhor não me salve desta fornalha, eu ainda confiarei em Ti. Mesmo que o Senhor não restaure o que foi perdido, eu ainda Te adorarei. A minha fé não está no que o Senhor faz, mas em quem o Senhor é. Essa oração mudou a atmosfera ao seu redor. Você parou de olhar para as chamas e começou a olhar para a quarta pessoa que caminhava com você. A sua perspectiva mudou da dor para o propósito. Você finalmente entendeu que a vitória não estava em escapar do fogo, mas em ser transformado por ele. No entanto, o universo tem uma maneira de testar a sinceridade da nossa entrega. E justo quando você pensou que tinha alcançado o auge da sua fé, que tinha encontrado paz na rendição, a pressão aumentou a um nível que você nunca imaginou ser possível. O fogo da fornalha estava prestes a atingir sua temperatura máxima. No exato momento em que você se entregou, quando a paz da rendição te envolveu, o mundo ao seu redor entrou em colapso. Se antes a pressão era intensa, agora ela se tornou esmagadora. Não foi um alívio gradual, mas uma intensificação súbita e brutal. Tudo o que podia dar errado deu, e tudo de uma vez. O relacionamento que já estava tenso se rompeu. A segurança financeira que parecia estável desapareceu. A porta de oportunidade que você vislumbrava se fechou com um estrondo. Até mesmo a sua saúde, que você tomava como garantida, começou a vacilar. Foi um ataque em todas as frentes. A sua entrega estava sendo posta à prova da maneira mais severa possível. O inimigo lançou seu ataque final gritando: você vê o que a sua rendição te trouxe, mais dor, mais perda. Deus não te aceitou, Ele te rejeitou. A lógica humana concordava com ele. Parecia que ao soltar o controle você tinha convidado o caos para a sua vida. A dor era tão aguda, tão abrangente, que quase sufocou a paz que você tinha acabado de encontrar. Você se sentiu como Jó, despido de tudo, sentado em cinzas, enquanto o mundo questionava a sua fé. As pessoas ao seu redor que não entendiam a sua jornada começaram a dar conselhos. Talvez você devesse tentar outra coisa. Talvez você tenha desistido cedo demais. Onde está o seu Deus agora? Cada palavra era como sal na ferida. Você estava sendo empurrado para o limite absoluto da sua resistência. Mas então, em meio à dor, uma verdade bíblica que você já tinha ouvido antes, mas nunca entendido de verdade, veio à sua mente: a dor antes do parto. Uma mulher em trabalho de parto experimenta a dor mais intensa de sua vida. As contrações se tornam mais fortes, mais frequentes, mais insuportáveis. Parece que o corpo dela está sendo rasgado por dentro. Mas essa dor não é um sinal de morte, é um sinal de vida iminente. É a prova de que algo novo e milagroso está prestes a nascer. Você não estava morrendo, você estava em trabalho de parto. A intensificação da pressão não era o fim, era o sinal de que o seu milagre estava perto. Cada problema que surgia era uma contração empurrando você para mais perto do seu avanço. O inimigo pensou que estava te esmagando, mas na verdade ele estava, sem saber, ajudando no processo de nascimento. Esta revelação mudou tudo. Não diminuiu a dor, mas deu-lhe um propósito. Você parou de ver o colapso como derrota e começou a vê-lo como um prelúdio da vitória. A sua oração mudou novamente. Não era mais Deus me salve, mas Deus me ajude a dar à luz. Você se agarrou a essa verdade como uma âncora no meio do furacão. A dor era real, as perdas eram reais, o medo tentava se infiltrar, mas a promessa de vida nova era mais real ainda. Você estava sendo esticado ao máximo, esvaziado de qualquer resquício de força própria, para que quando o milagre acontecesse, não houvesse absolutamente nenhuma dúvida de quem o realizou.
A glória pertenceria somente a Deus. A noite nunca pareceu tão escura, a dor nunca foi tão aguda. Você estava no auge do trabalho de parto, no ponto em que a mulher grita que não consegue mais, e foi ali no seu limite absoluto que o céu finalmente se rompeu. Você chegou ao limite. Não era uma metáfora, era uma realidade visceral. A dor do parto espiritual atingiu seu clímax. Cada fibra do seu ser gritava que não havia mais nada para dar. Sua fé, sua esperança, sua resistência, tudo parecia ter se esgotado. Você se encontrava em um precipício olhando para um abismo de desespero. Diante de você havia uma escolha final e definitiva, despojada de qualquer complexidade, render-se completamente à escuridão ou dar um salto cego na fé. Não havia mais meio termo, não havia mais plano B. Era tudo ou nada. A voz do inimigo nunca foi tão alta e convincente. Acabou, ele sibilou. Olhe para a sua vida. É um amontoado de ruínas. Seus relacionamentos, suas finanças, seus sonhos, tudo destruído. Deus não veio, Ele não virá. Salve-se do resto da dor. Apenas solte. E por um terrível momento soltar pareceu a única opção lógica. A dor era tão esmagadora que o vazio do abismo parecia quase um alívio. Continuar acreditando parecia uma forma de masoquismo, uma recusa em aceitar a realidade. Mas então, do fundo da sua alma, do lugar onde Deus havia plantado uma semente de eternidade, outra voz se ergueu. Não era um sussurro, mas um rugido. Era a voz da sua fé forjada no fogo, uma fé que havia sido testada, purificada e agora se recusava a morrer. Era a voz de Davi dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Era a voz de Jó declarando: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Era a voz de Paulo afirmando: sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você se viu de pé na beira do precipício com o vento da dúvida uivando ao seu redor. Você olhou para baixo, para a escuridão convidativa do desespero. Depois olhou para cima, para o céu silencioso e aparentemente vazio. E então você tomou a sua decisão, você fechou os olhos, não para se render à escuridão, mas para se recusar a olhar para ela por mais tempo. E com o último pingo de força que restava em sua alma, você deu um passo à frente, não para o abismo, mas para o ar, para o nada, para a promessa. Foi um ato de fé pura e irracional. Foi o seu sim final a Deus, mesmo quando todas as circunstâncias gritavam não. Foi o seu ponto de ruptura, mas em vez de cair, você voou. No exato instante em que seu pé deixou a segurança da beira do precipício, você sentiu algo te segurando. Não eram mãos físicas, mas era uma força inegável. Uma presença que te envolveu, te sustentou e te impediu de cair. O vento da dúvida não parou, mas agora ele não podia mais te mover. Você estava ancorado em algo invisível, mas mais sólido do que a própria rocha. O ponto de ruptura não foi o seu fim, foi o seu começo. Foi o momento em que você parou de viver pela vista e começou a viver inteiramente pela fé. Foi o momento em que a sua força humana finalmente se esgotou, permitindo que o poder de Deus se manifestasse em sua totalidade. E foi naquele momento de fé absoluta, naquele salto no desconhecido, que o milagre que estava sendo gerado por tanto tempo finalmente rompeu as águas. O céu que parecia de bronze começou a se abrir. No momento em que você saltou sustentado por nada além da fé, o universo pareceu prender a respiração. E então o primeiro sinal da intervenção divina se manifestou não com um estrondo, mas com uma clareza avassaladora. A mão invisível de Deus, que sempre esteve lá, tornou-se subitamente palpável em sua vida. A primeira coisa a mudar foi a atmosfera dentro de você. Uma paz que excedia todo o entendimento, uma paz que não fazia sentido algum dadas as suas circunstâncias, inundou a sua alma.
Não era a ausência de problemas, era a presença avassaladora de Deus. O caos ao seu redor continuava, mas o caos dentro de você cessou, e com essa paz veio a clareza. A confusão que nublava sua mente por meses, talvez anos, se dissipou como névoa sob o sol da manhã. De repente você começou a ver as coisas como elas realmente eram. Você viu a mão do inimigo em suas provações, as mentiras que ele sussurrou, as armadilhas que ele armou. Mas mais importante, você viu a mão soberana de Deus sobre tudo isso, tecendo cada detalhe, cada dor, cada atraso em uma tapeçaria de propósito. Então as coisas no mundo exterior começaram a se mover. Aconteceu de forma rápida e decisiva. Aquele relacionamento que havia se rompido de forma dolorosa, uma conversa inesperada, cheia de humildade e verdade, trouxe uma cura que você nunca pensou ser possível. Não necessariamente uma reconciliação nos velhos termos, mas um fechamento pacífico, uma libertação da amargura. Aquela porta financeira que se fechou com tanta força, do nada, uma oportunidade surgiu de uma fonte completamente inesperada. Não era algo que você procurou ou planejou. Ela simplesmente veio até você como se tivesse sido enviada sob medida para a sua necessidade no momento exato. Era tão perfeita que não poderia ser coincidência. Era providência. As pessoas que se afastaram de você no seu deserto, ou aquelas que duvidaram da sua jornada, algumas delas voltaram, não para te julgar, mas para testemunhar o que Deus estava fazendo. Outras simplesmente desapareceram e você percebeu que a ausência delas era em si uma bênção, uma forma de Deus proteger o seu novo começo. A mão invisível estava rearranjando o tabuleiro de xadrez da sua vida. Peças que pareciam estar te encurralando agora estavam sendo movidas para te dar vantagem. O que parecia ser um ataque contra você agora era revelado como parte da estratégia de Deus para te posicionar para a vitória. O milagre não foi um único evento espetacular, foi uma cascata de eventos divinamente orquestrados, cada um se encaixando perfeitamente no outro. Foi como assistir a um mestre maestro regendo uma sinfonia complexa, onde cada nota, cada pausa, cada crescendo e diminuendo contribuíam para a beleza da obra final. Você se tornou um espectador de sua própria vida maravilhado com a forma como Deus estava resolvendo problemas que pareciam insolúveis, abrindo caminhos onde havia apenas muros e trazendo ordem ao caos. Você não estava mais lutando, estava testemunhando. E a cada novo movimento da mão invisível de Deus, sua fé crescia exponencialmente. Você ria não de alegria superficial, mas de um espanto profundo e sagrado. Então era isso o tempo todo, você pensava. O Senhor estava aqui. O Senhor estava trabalhando. E essa foi apenas a primeira onda da intervenção. O céu estava apenas começando a se abrir, e o que estava por vir era ainda mais surpreendente do que o que já havia acontecido. Após a primeira e poderosa onda de intervenção, você esperava que as coisas se acalmassem, que a vida voltasse a um ritmo normal. Mas o que aconteceu foi o oposto. A mão de Deus, uma vez revelada, não recuou. Em vez disso, o que começou como uma cascata de milagres se transformou em uma aurora, um amanhecer gradual e constante que começou a iluminar cada canto escuro da sua vida. A paz e a clareza que inundaram seu interior começaram a se manifestar externamente. As pessoas notaram uma mudança em você. Não era algo que você falava, era algo que você irradiava. Havia uma nova luz em seus olhos, uma nova calma em sua voz, uma nova confiança em seus passos. Você não era mais a pessoa que caminhava sob o peso do mundo, você era alguém que caminhava na leveza da graça. E à medida que você mudava o mundo ao seu redor, respondia. As portas que Deus começou a abrir não eram apenas soluções para problemas antigos, eram portais para um futuro inteiramente novo.
Uma oportunidade de trabalho que parecia perfeita para suas habilidades e paixões, mas que você nunca teria encontrado por conta própria. Um novo círculo de amigos que te edificavam, que entendiam sua jornada de fé e te encorajavam a continuar crescendo. A aurora estava trazendo novas cores para a sua vida. Onde antes havia cinza, agora havia tons vibrantes de esperança e possibilidade. Você começou a sonhar de novo, não com os velhos sonhos que haviam morrido, mas com sonhos novos, maiores, plantados por Deus em seu coração. O medo do futuro, que havia sido um companheiro constante, foi substituído por uma santa expectativa. Você não sabia exatamente para onde Deus estava te levando, mas pela primeira vez em muito tempo você estava animado com a jornada. Cada dia trazia uma nova pequena revelação, um novo sinal da bondade de Deus, uma conversa que te dava uma nova perspectiva, um recurso que aparecia exatamente quando você precisava, uma sensação de direção clara em uma área que antes era confusa. Era como se o GPS da sua vida tivesse sido recalibrado para a rota de Deus, e agora cada curva, cada instrução fazia perfeito sentido. A aurora também trouxe cura para as feridas mais profundas. As memórias da traição que antes te assombravam começaram a perder o seu poder. Você ainda se lembrava do que aconteceu, mas a dor aguda havia sido substituída por uma compaixão serena. Você começou a ver a pessoa que te feriu não mais como um monstro, mas como alguém que também estava quebrado, e você foi capaz de orar por ela com um coração sincero. Essa foi uma das maiores evidências da aurora, a capacidade de amar onde antes havia apenas dor. Este novo amanhecer não foi uma reversão ao passado. Deus não estava simplesmente te devolvendo a vida que você tinha antes da tempestade. Ele estava te dando algo infinitamente melhor. A vida antiga era boa, mas era baseada em sua própria força e entendimento. A nova vida era extraordinária porque era construída sobre a rocha da sua fé provada e da fidelidade inabalável de Deus. Você estava vivendo em um novo território, um lugar onde a dependência de Deus não era uma teoria, mas uma realidade diária. E à medida que o sol da manhã subia mais alto no céu da sua vida, você começou a perceber que a restauração que Deus tinha em mente era muito mais completa do que você jamais ousou imaginar. Você pensou que a aurora, com suas novas oportunidades e cura interior, era o auge da intervenção de Deus. Você já estava transbordando de gratidão. Mas Deus, em sua infinita generosidade, ainda não havia terminado. Ele estava prestes a te mostrar o que significa a verdadeira restauração divina, e ela não se parecia em nada com o que você esperava. Você secretamente esperava que Deus devolvesse exatamente o que você havia perdido. O mesmo relacionamento, o mesmo emprego, a mesma vida, mas curada. Era um desejo humano e compreensível, mas os caminhos de Deus são mais altos. Ele não é um Deus que simplesmente conserta o que foi quebrado. Ele é um Deus que cria algo novo a partir dos destroços. Em vez do relacionamento que se partiu, Ele te deu uma nova capacidade de amar e ser amado de uma forma mais madura e saudável. Ele trouxe pessoas para a sua vida que não apenas preencheram o vazio, mas que se alinhavam perfeitamente com a pessoa que você se tornou na fornalha. Eram relacionamentos baseados em respeito mútuo, verdade e um propósito compartilhado, algo que o relacionamento antigo, em sua essência, talvez nunca pudesse ter sido. Em vez do emprego ou da oportunidade que você perdeu, Ele te abriu uma porta para um chamado. Não era apenas um trabalho, era uma missão. Era algo que usava não apenas suas habilidades, mas também sua dor, sua história, seu testemunho. Você percebeu que se não tivesse passado por tudo o que passou, não estaria qualificado para esta nova função. A sua maior dor se tornou a sua maior credencial. Deus não restaurou suas finanças simplesmente repondo o que foi perdido. Ele te ensinou os princípios da mordomia, da generosidade e da confiança.
E a partir desse novo fundamento, Ele começou a derramar uma provisão que não era apenas para você, mas que transbordava para abençoar outros. A restauração não foi sobre riqueza, mas sobre se tornar um canal da generosidade de Deus. A restauração mais inesperada de todas foi a restauração da sua alegria. Você pensou que, na melhor das hipóteses, encontraria paz e contentamento. Mas Deus te deu alegria, uma alegria profunda e borbulhante que não dependia das circunstâncias. Era a alegria de saber que você era amado, que sua vida tinha propósito e que o Deus do universo estava ativamente envolvido em cada detalhe dela. Você se pegava rindo de coisas simples, sentindo uma gratidão avassaladora por momentos banais. A vida que antes parecia cinzenta e pesada, agora era vibrante e cheia de luz. A restauração de Deus foi melhor do que a sua versão original. Era como se você tivesse um vaso de barro que foi quebrado. Você esperava que Deus colasse os cacos. Em vez disso, Ele pegou os cacos, os moeu até virarem pó, misturou-os com ouro e criou um vaso inteiramente novo, mais forte, mais precioso e infinitamente mais belo do que o original. As rachaduras da sua quebra ainda estavam lá, mas agora elas estavam preenchidas com o ouro da graça de Deus, tornando-se a parte mais bonita da obra. Você olhou para a sua nova vida e entendeu. Deus não te deu de volta o que você queria. Ele te deu o que você precisava. Ele não te levou de volta para o passado. Ele te impulsionou para um futuro que você nunca teria escolhido para si mesmo, mas que era infinitamente superior. E foi ao contemplar essa restauração inesperada, ao ver como cada peça se encaixava perfeitamente, que o propósito final de toda a sua jornada dolorosa finalmente se tornou claro como cristal. Com a beleza da restauração se desdobrando diante de seus olhos, você finalmente começou a conectar os pontos. Olhando para trás, para o caminho tortuoso que você percorreu, o porquê que te assombrou por tanto tempo começou a ser respondido. Não com uma explicação lógica e fria, mas com uma revelação calorosa e profunda em seu espírito. Você entendeu que a dor nunca foi o objetivo. A dor foi a ferramenta. A traição que quase te destruiu. Ela te ensinou o verdadeiro significado do perdão e te tornou uma pessoa mais compassiva. Ela te libertou da ingenuidade e te deu um discernimento que você nunca teria adquirido de outra forma. Sem essa ferida, seu coração talvez nunca tivesse se tornado tão capaz de amar incondicionalmente. O deserto onde você vagou, exausto e sozinho, foi ali que você aprendeu a depender de Deus de uma forma que a abundância nunca poderia ter ensinado. A sua autossuficiência teve que morrer para que a dependência de Deus pudesse nascer. Aquele deserto que parecia um lugar de abandono foi, na verdade, a sua sala de aula mais importante. A espera que testou sua paciência até o limite, ela forjou em você uma perseverança e uma confiança no tempo de Deus que agora são o alicerce da sua paz. Você não é mais uma pessoa que entra em pânico com o silêncio ou se desespera com a demora. Você aprendeu a arte sagrada de esperar com esperança, uma habilidade que agora te sustenta em todas as áreas da vida. A fornalha que queimou com tanto ardor, ela purificou seus motivos. Ela queimou o orgulho, o medo e a necessidade de aprovação. Você saiu daquele fogo não com o cheiro de fumaça, mas com o brilho do ouro refinado. Você se tornou alguém que Deus pode usar poderosamente porque você não busca mais a sua própria glória, mas a dele. O colapso total, o ponto de ruptura que te levou ao limite, foi o momento em que você descobriu que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você teve que chegar ao fim de si mesmo para descobrir o começo dele. Aquela rendição total não foi uma derrota, foi a sua maior vitória. Cada peça do quebra-cabeça se encaixou.
Você percebeu que se Deus tivesse te resgatado um dia antes, você teria perdido uma lição crucial. Se a dor não tivesse sido tão profunda, a cura não teria sido tão gloriosa. Se a noite não tivesse sido tão escura, a aurora não teria sido tão espetacular. O propósito estava em todo o processo. Deus não estava apenas te preparando para uma bênção, Ele estava te transformando na bênção. Ele estava te moldando em um instrumento que Ele poderia usar para levar esperança a outros que estão passando pelo mesmo caminho que você percorreu. Sua história não era apenas sobre você, era sobre eles. Era sobre o colega de trabalho que está lutando silenciosamente, o amigo que está à beira de desistir, o estranho que encontrará seu testemunho online. E essa foi a revelação final e mais avassaladora de todas. Sua dor não foi um desvio em sua jornada, foi o próprio caminho para o seu propósito. E agora, com o coração restaurado e o espírito fortalecido, você estava pronto para cumprir esse propósito, não com palavras vazias, mas com a autoridade de quem esteve lá, de quem sobreviveu e de quem viu a mão de Deus transformar as cinzas em beleza. E assim você se encontra hoje não mais como uma vítima de sua história, mas como um testemunho vivo da graça de Deus. Você não carrega mais as cicatrizes com vergonha. Você as exibe como troféus, como mapas que mostram onde Deus te encontrou e te curou. Sua vida se tornou uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, uma história de redenção que outros podem ler e encontrar esperança. O propósito que foi revelado a você na dor, agora flui naturalmente de quem você é. Quando você encontra alguém que está passando pela escuridão da traição, você não oferece clichês vazios, você oferece a sua história. Você diz, eu sei como é, eu estive aí, e eu te digo, há um caminho para sair disso, e o nome desse caminho é perdão. Quando você vê alguém perdido no deserto da autossuficiência, lutando e falhando, você não o julga. Você se aproxima e compartilha como a sua maior força foi encontrada na sua maior fraqueza, no momento em que você parou de lutar e começou a se entregar. Sua vida se tornou um farol. As pessoas são atraídas pela luz em você, pela paz que não faz sentido, pela alegria que sobreviveu à dor. E quando elas perguntam qual é o seu segredo, você não aponta para si mesmo, para sua força ou resiliência. Você aponta para cima. Você conta a elas sobre um Deus que não abandona seus filhos no fogo, mas caminha com eles. Um Deus que usa o que foi destinado para o mal, para o bem supremo. Um Deus cujo silêncio é tão proposital quanto sua voz. Você entende agora que a maior bênção não foi a restauração em si. A maior bênção foi a intimidade com o Criador que você forjou no meio da dor. Você o conheceu no vale de uma forma que nunca poderia ter conhecido no topo da montanha. E esse conhecimento, essa relação, é agora o seu tesouro mais precioso, algo que nenhuma circunstância pode tirar de você. Sua história, que começou em um travesseiro encharcado de lágrimas, agora termina em um legado de esperança. Cada parte da sua jornada, desde o abismo do silêncio até a aurora da restauração, não foi em vão. Foi a caligrafia de Deus, escrevendo uma história de redenção que ecoará por toda a eternidade. E a verdade final que você agora carrega é esta, Deus: nunca desperdiça a dor. Ele a redime, Ele a transforma. Ele a usa para nos moldar à imagem de seu Filho e para nos preparar para um propósito maior do que podemos imaginar. Então, se você está ouvindo isso hoje no meio da sua própria noite escura, saiba disto, sua história não acabou. O que parece ser o fim é apenas o começo de um novo capítulo. Segure-se na fé, confie no processo. Pois o mesmo Deus que transformou a dor em propósito na vida que você acabou de ouvir, está trabalhando agora mesmo na sua,
o seu testemunho da graça está sendo escrito, a sua aurora está a caminho,